Bom dia, pessoal. Bom estar com vocês, começando mais uma vez aí a nossa caminhada no estudo da hermenêutica bíblica. Eu gostaria, claro, que você pudesse se envolver com muita dedicação ao estudo, aplicação e foco. Muito importante para que nós possamos desenvolver uma análise razoável do texto sagrado. Como nós já vimos anteriormente falando sobre a historicidade hermenêutica, as ferramentas, os métodos, as formas que nós lançamos mão para podermos lidar com uma interpretação que venha respeitar o texto bíblico, eu preciso chamar você para vir comigo para que, com muita atenção, repito, você possa estar atento a esta aula que nós caminharemos juntos. Esse momento de dialogarmos sobre a temática, ele se faz questão sine qua non para que nós possamos dar aí o nosso pontapé inicial às bases interpretativas. Por quê? A formatação que nós estamos implementando para estarmos ministrando a aula, nós estamos contando prioritariamente com a metodologia do diálogo ou da exposição. É uma aula 100% expositiva, no sentido de que iremos compartilhar juntos as apresentações dos temas. Nós estamos impossibilitados de fazer uso, nesse exato momento, de mídias, como projeções, como slides e o próprio quadro tradicional, para que nós possamos lançar mão das anotações para que você possa visualizar de forma mais pontual. Todavia, não significa com isso que você tem prejuízos diante da metodologia que nós estamos aplicando apenas com a exposição. Basta, claro, que você acompanhe toda a gravação, toda a preparação e esteja atento na análise daquilo que nós iremos trabalhar com você. Eu preciso, antes de falar das formas que iremos utilizar para interpretar texto ou identificação do material que nós iremos avaliar, porque nós temos aí uma amplitude de possibilidades para lançarmos mão da interpretação de forma a produzir os frutos que nós desejamos que tal lide ou que tal análise interpretativa possa promover. Nós vamos ter uma variedade de textos onde você vai ter que trabalhar a identificação dos mesmos para que daí por diante você possa formatar a dogmática, formatar a doutrina, formatar o ensino do qual você está se debruçando para aplicar ao seu público ouvinte e principalmente para a sua satisfação como intérprete textual. Ora, então nós precisamos nos relembrar e rememorar algumas noções que são fundamentais para que nós não venhamos ferir o texto de morte. Percebam quando eu faço uso dessa aplicação do termo ferir de morte, significa lançar mão de uma interpretação equivocada ou formatar uma análise textual de sorte que você venha colocar no texto aquilo que no texto não se encontra, e é aquilo que nós chamamos, lembrem-se, de exegese, que é essa inserção de conteúdo dentro de um texto do qual aquele conteúdo não faz parte. Nós temos que ter toda a cautela. A nossa ferramenta é exegética. Dentro da hermenêutica, a nossa lide será debruçar-nos sobre o texto para retirar do texto aquilo que o texto pode nos dar. Portanto, o primeiro aspecto que você e eu precisamos guardar como algo fundamental na nossa memória de intérprete, na nossa memória interpretativa. Guarde bem, o método que nós lançamos mão para uma análise respeitável do texto seria o chamado método histórico-gramatical. Você também já tem contato e conhecimento de um outro método amplamente utilizado, que é o chamado método histórico-crítico.
Percebam, vamos fazer aí um contraponto entre ambos os métodos. Ambos se convergem no seguinte quesito: eles lidam com a historicidade do texto. Independente de um lidar exclusivamente com a perspectiva gramatical e o outro lidar com o criticismo do texto, ambos eles se apegam à historicidade textual. E isso para nós é, sem dúvida alguma, uma das melhores ferramentas das quais nós iremos lançar mão para analisarmos o texto. Outros indivíduos, e nós já falamos lá atrás, em outros encontros, em outras aulas que foram ministradas sobre a hermenêutica, lançam mão de outras ferramentas interpretativas, como o método sociológico de analisar o texto. Esse, todavia, você e eu vamos deixar de lado, porque nós temos que guardar algo importante na nossa mente. O texto sagrado, e eu estou fazendo uso dessa palavra texto sagrado, porque eu preciso que você guarde sempre na sua mente que a Bíblia é a palavra de Deus. Por ser palavra divina, revelada e inspirada, o seu todo o arcabouço escriturístico, desde o Gênesis ao Apocalipse, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, eles formam esse grande compêndio, essa grande biblioteca que você e eu iremos lançar mão para estudarmos. E aí os reformadores vão nos dar aquela boa ferramenta chamada toda a Escritura, que acompanha o somente a Escritura. Você precisa entender que a metodologia hermenêutica, ela lança mão de princípios que não são inamovíveis, que não são passíveis de lançar ou não lançar mão. Nós podemos olhar os princípios, avaliar os princípios e muitas vezes até questioná-los. De sorte que nós temos que ter toda uma cautela quando vamos utilizar tais ferramentas. E eu vou repetir mais uma vez para que fique bem fixado na sua mente. Os métodos que iremos aplicar são histórico-gramatical e histórico-crítico. Este segundo, sempre você vai lançar mão do método histórico-crítico com as reservas necessárias e a devida cautela, uma vez que, via de regra, o historiador crítico ele julga o texto como não sendo palavra divinamente inspirada, apenas contendo partes de palavra divina. Todavia, você e eu, em fazendo uso de tal ferramenta, partindo do princípio da inerrância das Escrituras, partindo do princípio que ela é palavra de Deus revelada, nós, então, poderemos usar essa ferramenta que agrega muito valor quando nós estamos preparando o texto, examinando o texto e do texto extraindo aquilo que nós precisamos para aplicar aí todo o ensino e a construção dogmática da qual nós iremos laborar. Por fim, pessoal, então, quando lá atrás nós estudamos as partes básicas da hermenêutica, nós trabalhamos com toda a premissa histórica, apresentamos desde o seu primeiro momento, desde o seu nascimento, a sua gênese, apresentamos a definição de termos e agora nós vamos caminhar. Lembre-se, a Bíblia, a palavra do Senhor, que é divinamente inspirada, é um texto também que, além de inspirado, ele é iluminado. O Espírito Santo, durante todo o período de formatação, de construção, de processamento desse texto, ele visitara os seus autores em todas as eras, porque o lapso temporal, você e eu sabemos que é amplo, é longo. Esses indivíduos foram sendo visitados e sendo inspirados, e eles foram construindo esse material. Chegamos, então, diante do seguinte quadro: se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é um documento que não falha, repito, nós lidamos com a inerrância das Escrituras. A Bíblia, por conseguinte, sendo inerrante ou que não erra, ela deve ser enquadrada como
um documento, como um material infalível. A palavra de Deus, em todo o seu arcabouço, a sua construção revelacional, ela não é passível de falhas, ainda que seja um texto pontualmente histórico. Lembrem-se, nossa metodologia de interpretação e análise é histórica. Nós vamos fazer leitura da história, nós vamos avaliar a história, mas nós não podemos também nos esquecer que a comunicação da verdade revelada no texto sagrado, ela é atemporal, como também supracultural. Independente de a Bíblia ter sido escrita há 3, 4, 5 mil anos atrás, com um lapso temporal de cerca de quase 2.000 anos entre os primeiros autores e os seus últimos autores, nós sabemos muito bem que esse texto é um texto revelado e inspirado. Esse é um texto que foi construído na historicidade humana daqueles que Deus separou para si a partir do chamamento de Abraão, a partir do povo judeu, e vai alcançar a igreja no seu tempo primitivo, no seu tempo antigo, no seu tempo moderno e hoje, nos dias atuais. Essa palavra, ela transcende a temporalidade. Ora, mas você me diz, professor, se a Bíblia ela transcende a temporalidade, por que eu tenho que me preocupar em fazer uma análise textual sempre usando as lentes da história? Claro que você vai precisar fazer uso dessa ferramenta, uma vez que, independente da sua atemporalidade, o texto sagrado demanda que você observe fatos do tempo para que você possa trazer base sólida quando for aplicar o ensino, quando for aplicar a praticidade do ensino para a vida cotidiana do seu público receptor. Daí, nós dizemos da atemporalidade do texto, porque ele alcança o homem em todo lugar, em todas as eras, em todas as épocas. Mas nós observamos a historicidade. A Bíblia, além de ser infalível, você deve guardar outra coisa importantíssima, como aquele que não abre mão da inerrância do texto. A Bíblia, ela também é carregada, ela é imbuída, investida e revestida de autoridade. É por isso que os reformadores levantaram a bandeira do somente a Escritura. A autoridade das Escrituras, ela é exponencial. Ela independe da viabilidade ou da possibilidade ou de muletas que quem quer que seja possa levantar para dizer, olha, a Bíblia não alcançou lidar com essa temática, nós temos essa temática sendo lidada sociologicamente, por conseguinte, eu posso trazer essa temática para dentro do arcabouço escriturístico para que ele possa completar aquilo que a Bíblia falhou de apresentar. Esse tipo de abordagem nós temos que nos abster, uma vez que, repito, a Bíblia ela é carregada de autoridade. E se no texto sagrado todos os temas relacionados à vivência humana, às relações humanas, o trato interpessoal dos indivíduos foi contemplado no texto, e ainda que possivelmente não tenha sido contemplado, significa o quê? Que se a Bíblia não versou, se a Bíblia não lidou com aquela temática precisa ser colocada num ponto de descanso para que você não venha ingerir no texto, ou seja, tentar trazer para o texto aquilo que o texto não falou. E é justamente aquilo que nós chamamos de exegese, de inserir aquilo que lá não está. Outra coisa pontual. Por que na historicidade da construção do cânon bíblico nós não tivemos aí agregados a esse rol de livros, a esse número exato de 66 livros, outros tantos livros que foram escritos no primeiro século da era cristã, que foi um século muito producente, muitos indivíduos pensavam, muitos indivíduos escreviam, porque tudo isso não compõe
o cânon de uma forma a levar ou a elevar a Bíblia a um compêndio bibliotecário muito maior. Se são apenas poucos 66 livros, por que nós não poderíamos, digamos, ter aí um volume muito maior, em torno de 100, 200, 300 escritos antigos, para que pudessem compor esse grupo de livros que nós julgamos ser inspirados? Justamente aí mora a grande questão. Muitos desses materiais que foram produzidos desde o primeiro século da era cristã, eles não têm como ser enquadrados no rol dos inspirados. Muitos destes foram usados no período que nós chamamos de patrístico, para que pudessem servir de livros devocionais, de livros inspiracionais, no sentido não de conduzidos pelo Espírito Santo, mas trazer sim, através de experiências vivenciais dos crentes daquela época, inspiração para que os outros pudessem seguir seu modelo e exemplo. Não inspiração plenária através da ação do Espírito Santo, trazendo revelação para os autores, para que eles pudessem escrever. Esses, por conseguinte, que foram conduzidos pelo Espírito Santo, trazem uma harmonia fabulosa. É por isso que apenas os 66 eles estão enquadrados no rol de livros canônicos. A régua de medir que foi utilizada foi uma régua extremamente criteriosa. Você e eu precisamos então guardar. E aí eu preciso trazer para você pontualmente o rememorar desse aspecto para a formatação da canonicidade. E eu vou mencioná-los, portanto, quero que você faça um exercício quando estiver diante desta aula, que você possa tomar aí o seu bloco de notas, tomar o seu caderno de anotações e que você faça o seu mapa mental para que você não se esqueça da análise desse aspecto pontual. Vamos lá? Observe aí. Quais foram os critérios básicos para a régua de medir utilizada pelos formatadores, organizadores do cânon à sua época, trazerem para nós essa coleção fabulosa de livros inspirados? Aqueles que organizaram o cânon, que estiveram debruçados sobre a análise e a verificação acurada do material, dos livros que poderiam compor o cânon, eles partiram de princípios muito criteriosos, muito sérios, para que pudessem trazer para mim e para você aquilo que hoje nós temos em mãos como literatura sagrada. Para o Antigo Testamento, qual era o primeiro critério? Então você vai anotar. Primeiro critério, o livro ele é autorizado. Ele afirma vir da parte de Deus. Primeiro aspecto que você vai pontuar. Segundo aspecto, esse livro ele é carregado de conteúdo profético. Ele é um livro profético. Foi escrito por um servo de Deus. Próximo aspecto, esse livro ele é digno de confiança. Ele fala a verdade acerca de Deus, do homem, das relações interpessoais desse homem, relacionando-se com seu par, com seu próximo e relacionando-se com Deus. Quarto aspecto, esse livro ele é carregado de dinâmica, ele possui o poder de Deus para transformar vidas através da comunicação histórica acerca daquilo que nele está contido. Quinto aspecto que eles lidavam, o livro ele é aceito pelo povo de Deus, para o qual foi originalmente escrito. Ele é reconhecido como algo proveniente do Eterno. Foi Deus realmente quem permitiu que esse material fosse construído, compilado e formatado. Essas questões que são levantadas foram levantadas à época para que eles pudessem então incluir esses livros no rol. Você olha para mim e pode dizer, mas aquilo que nós designamos ou cognominamos como Antigo Testamento, ele já não era um material que era existente ou pré-existente antes da igreja, ele já não era largamente utilizado pela igreja, inclusive pelos próprios judeus que utilizavam esse material?
Sim, esse material já era de grande valia e grande respeito para o povo judeu. Lá atrás nós falamos sobre essa formatação do Pentateuco, do texto massorético, da Mishnah, tudo isso nós fizemos comentários sobre esse aspecto. Esse compêndio de material, desde os 5 primeiros livros do Gênesis, indo até o último dos profetas, eles sempre foram utilizados como escritura para o povo judeu. A igreja que vai adotar essa cultura judaico-cristã, por assim dizer, ela agrega valor à sua dogmática através dos escritos já pré-existentes. Nós recebemos, então, essa outorga através da pessoa de Cristo, por também ser judeu, todos os seus discípulos advindos aí da cultura judaica, trazendo todo esse bojo escriturístico, uma vez que o próprio Cristo, quando conversando com os seus discípulos, ele fazia questão de dizer, e eu vou citar um exemplo bem pontual, quando ali ele estava transitando, caminhando após sua ressurreição, com aqueles 2 indivíduos que estavam de caminho ao vilarejo de Emaús, Jesus vai dizer, olha, vocês não viram o que foi falado sobre o Messias, tanto na lei, quanto nos salmos, quanto nos profetas? Esses 3 aspectos de menção relacionados ao texto canônico, ao texto sagrado, e particularmente aquilo que nós chamamos de Antigo ou Velho Testamento, eles eram para o povo judeu pontualmente divididos entre lei, que é a Torá, entre salmos e entre profetas. Esse compêndio de material para eles era escritura sagrada. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, qual era a régua de medir? Qual era a forma de avaliar esse material? Primeiro, o livro, guarde aí para o seu mapa mental. O livro tem autoridade apostólica. O autor do livro foi um apóstolo ou alguém próximo, ligado ou associado a algum dos apóstolos de Cristo? Essa primeira pergunta, ela era utilizada como filtro para que o texto pudesse ser avaliado e pesado e incluso possivelmente aí no cânon. Segundo aspecto, o livro foi autorizado, ou seja, afirma vir da parte de Deus. Lembrem-se que também, da mesma sorte, o Antigo Testamento passa por esse mesmo critério. Mas esse livro, ele vem da parte de Deus? Terceiro aspecto para você guardar. O conteúdo foi aceito pela igreja? E aí eu faço um parêntese. Você vai me perguntar, pastor, mas aqueles livros do período patrístico, eles também não eram aceitos pela igreja? Como é o caso do escrito de Papias, como é o caso do pastor de Hermas, como é o caso dos escritos de Clemente Romano, as várias cartas que ele escreve às igrejas da sua época. Esses livros também não eram benquistos no seio da igreja? Sim, eram escritos utilizados, largamente utilizados pela igreja naquela época. A exemplo de Papias e pastor de Hermas. Usavam muito esse material. Ora, todavia, você precisa perceber algo fundamental. Não basta atender um único dos critérios. Precisa atender todos os critérios à régua. E o critério fundamental, o critério balizador, o critério que é fiel da balança para avaliação, se o livro seria canônico para compor o chamado Novo Testamento, era: esse livro tem autoridade apostólica? Esse material, ele é construído por indivíduos que tiveram proximidade, associação, contato com algum dos apóstolos? Porque se não passasse por esse primeiro crivo fundamental, você poderia muitas vezes descartar outros que pudessem se enquadrar. Outro aspecto, o livro, além de ser aceito pela igreja, o quarto aspecto agora, o livro foi lido e usado nas igrejas. É por isso que eu disse para vocês, tanto o pastor de Hermas quanto Papias era o material que as igrejas naquela época, no primeiro século, utilizavam.
era material respeitado, mas não encontrou guarida para fazer parte do texto canônico. Quinto aspecto. O livro ele foi reconhecido e usado pelas gerações próximas após imediatamente a igreja primitiva, adentrando esses primeiros períodos da idade antiga da igreja. Exemplo de indivíduos que naquela época eram doutos para análise interpretativa do texto sagrado. Homens como Justino, Clemente, Orígenes, Cipriano, tantos outros naquele período. Ora, partindo do princípio que esse material se enquadrava em atender todos esses requisitos de avaliação, eles passavam então a uma votação por um colegiado e eles iriam agregar valor. Essa Bíblia então é transmitida, essa Bíblia depois ela vai passar por várias avaliações de tradução para que nós pudéssemos então alcançar esse momento do qual você e eu estamos vivendo no momento atual. Eu gostaria então de chamar você, convidar você para que juntos pudéssemos caminhar na análise hermenêutica, nesse segundo momento na hermenêutica 2 que nós iremos caminhar. Nós fizemos aí uma introdução para a disciplina da hermenêutica 2 e agora, no próximo encontro, nós estaremos juntos já delineando textos em suas características e a forma que deles nós iremos demandar a avaliação e o exame. Forte abraço, nos encontramos dentro de breve para caminhar nessa jornada hermenêutica.